Aleluia. Quem pode dizer glória a Deus? Pergunta para quem está do teu lado: você pode perceber o amado aqui? Quem pode perceber o amado aqui? Faz um barulho aí. Aleluia, irmãos. Que poder de Deus, que unção do céu entre nós. Quem pode testificar disso? Você sabe, quando eu percebo que o Espírito Santo quer renovar, sabe, reacender os nossos corações, eu vejo que são dias que de fato as pessoas participam da reunião, mas quando elas vão embora, elas não vão embora do mesmo jeito que elas chegaram. E eu sempre creio nisso, porque a palavra sempre faz isso. A Bíblia fala que a palavra, ela nunca volta vazia. Você crê assim, amém, irmãos? Quem crê assim, diga amém. Mas, todavia, contudo, porém, eu vejo que existem dias que nós recebemos de Deus, mas glória a Deus, é verdade ou não? Mas tem dias que você fala: nossa, hoje eu comi, ou então hoje eu bebi, hoje eu nadei de braçada. E eu declaro que hoje vai ser um desses dias na sua vida, onde que o Espírito Santo, ele vai reacender em você uma chama do Espírito Santo nova. Amém, irmãos? Fala para essa pessoa que está do teu lado: que bom que você está aqui. Fala para ele assim: você podia estar em qualquer lugar, mas glória a Deus que você percebeu que tinha que estar aqui na hora certa, e você veio, e você não deixou com que nada te impedisse de chegar. Você não repetiu, né? Não deu? Então fala para quem está do outro lado: glória a Deus pela tua vida. Meus irmãos, nós vamos ter 3 momentos hoje. Eu quero começar aqui compartilhando algo no seu coração. Depois o pastor Rudinei também vai ministrar. Ele trouxe até a caixa do amor. Está aqui a caixa do amor, ó. O que será que tem dentro dessa caixa? Ai, eu quero saber. Aleluia. Amém? Feche os seus olhos, ore para que o Espírito Santo fale no teu coração. Pai, nós queremos ouvir o Senhor, a tua palavra, e a sua voz através dela. Ministra as nossas vidas, nos enche, abre os nossos olhos, nos dá entendimento, nos dá percepção espiritual, e usa, Senhor, cada palavra que será dita aqui, que essas palavras possam ser usadas como flechas que entrem no coração dos meus irmãos e produzam revelação. Senhor, dá exemplos para que eles entendam, faça com que eles compreendam, Senhor, o espírito do que será dito, em nome de Jesus. Erga sua mão direita para o céu, diga assim: eu sou. Diga mais alto, diga: eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Fala para a pessoa que está do teu lado: você é grandemente abençoado, altamente favorecido, profundamente amado. Tem alguém com muito fogo de Deus aqui? Diga glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu quero separar o tempo que eu tenho aqui com você em 3 momentos diferentes. O primeiro momento eu vou te falar sobre a bênção que é ser alguém quente, porque Deus te criou para ser quente. Você sabe que não existe escuridão e também não existe frio. A ciência prova isso. O que é o frio? É a ausência do calor. O que é a escuridão? A ausência da luz. Deus é luz, então Ele criou você quente. E quando eu digo quente, não significa que Ele criou você simplesmente alguém cheio do espírito da labareda do céu, mas Ele criou você quente para desejar
intimidade, para desejar ter alguém, para viver loucuras de amor também. Ele criou você com um instinto sexual, para você ficar aceso, acesa. Ele colocou dentro de você glândulas, Ele colocou dentro de você hormônios que atraem você, que te excitam, que brilham os teus olhos, que roubam os teus sonos, que deixa você meio arrepiado. Deus criou isso, Ele te formou. Você sabe, irmão, se você quer saber para que serve o remédio, você faz o quê? Você não toma para saber o que faz, você vai ler a bula, Zé, ô Zé. Eu ia falar Zé Orelha, desculpa, é porque é pergunta óbvia. Eu tenho um amigo que fala óbvia. Você quer saber para que serve um remédio, você vai ler a bula. Amém? Você quer saber para que serve uma máquina, você vai fazer o quê? Ler o manual. Porque aquele que criou sabe exatamente como funcionam os aparelhos todos. Amém? Irmãos, eu vou te falar, Deus criou você para ter uma família. Deus criou você para fazer sexo. Criou você para fazer muito sexo. E a Bíblia fala, diz assim em Gênesis 1:26: façamos o homem conforme a nossa imagem, nossa semelhança. Criou o homem segundo a imagem dele. E daí a primeira ordem de Deus para Adão, sabe qual foi? Multiplique-se e encha a terra. A primeira coisa que Deus falou para Adão é: meu brother, faça muito sexo. Faça, vai, aproveita. Alguém pode dizer aleluia? Só que quando a gente fala isso, tem gente que já pensa, olha só, olha lá vai vir as piadinhas de mau gosto. Quando as pessoas ouvem falar de sexo, as pessoas já imaginam, já até tampam o ouvido, né? Porque eles pensam que sexo está relacionado ao pecado, mas não é. O sexo é de Deus, né? A atração física é de Deus, a atração sexual é de Deus. Amém, irmãos? Então, é importante que a gente toque nesse assunto, que a gente fale sobre isso, que como filhos e filhas de Deus, a gente possa entender que não tem problema você gostar de ninguém, não tem problema nenhum, irmão, você se apaixonar, não tem problema nenhum você querer transar, aleluia. Mas eu vou te falar, dizem por aí que depois do casamento resolve o problema sexual, sabe, irmãos? Dizem, e tem gente que imagina que depois que ele casar, ele vai transar todo dia. Vai ser de manhã, à tarde, à noite, aleluia. Tem uns irmãos que casaram esses dias na igreja, não vou falar o nome deles, para eles não ficarem, né, todos envergonhados, aleluia. Mas os irmãos casaram, eu falei, aí, como que tá? Ele falou, pastor, aqui, caboclo novo. Eu falei, Mas teve um dia que um outro irmão chegou e a gente estava numa roda, bem aqui, eram umas 2 horas da manhã. Eram umas 2 horas da manhã, nós estávamos arrumando esse prédio, nós estávamos falando ali e tal, né? Mulher fala de sexo também, é verdade ou não, irmãs? Eu acho que mulher fala mais do que homem, ultimamente. Fala sim, porque eu com os irmãos, quando a gente se reúne, a gente sempre fala do versículo que nós estamos lendo. Quando eu e os irmãos se reúnem, sério, a gente fala sobre o jejum, a gente gosta de falar sobre a célula, mas é verdade ou não é, meus irmãos? Aleluia! Oh glória! Cheio! Só que, direto, às vezes eu estou em casa, daí minha esposa vem e fala assim, Douglas do céu, eu estava conversando com as irmãs, você tem que conversar com os maridos. Eu falo, é mesmo? É verdade ou não, amor? Direto ela fala isso, eu falo, nossa, mas como que vocês gostam de falar sobre sexo? Ela fala, qual é o problema? Nós fazemos muito? Eu falei, claro, glória a Deus, né, aleluia. Então, já que você está falando da tua experiência, gostou dessa, né, Val? A gente estava ali, era umas 2 horas da manhã, que o irmão começou a falar das tentações dele. Daí tinha um outro irmão que estava com nós. Acho que o Patterson estava aquele dia. Mas não era o Patterson, tá?
Daí tinha um que estava falando as lutas com pornografia, masturbação, com as meninas e tal. Eu preciso casar, cara, porque você sabe, né? E tal. Eu falei, pois é, irmão, eu já passei o que você está passando, não é fácil não. Daí teve o outro que falou, coitado, acho que por isso que ele desviou, né? Daí teve outro que falou assim, meu amigo, não se engana não. Quando você casar não vai ser tanto assim igual você imagina. Eu vou te falar que antes de casar você pensa que vai ser a glória, depois que você casa é o que você menos faz, né? O irmão falou, mas você está me desanimando e tal. Os irmãos começaram a brigar, um porque falou que estava louco para casar e fazer muito sexo, e o outro disse que quando ele casasse não ia ter tanto assim, estava desanimando ele, né? Mas só que eu penso nisso, eu falo, são coisas e temas que as pessoas não falam, mas a gente devia falar, porque Deus nos criou para o prazer. Deus não colocou o homem quando foi criado em uma fábrica, é verdade ou não? Deus colocou o homem aonde, irmãos? Em um jardim, num lugar de delícias, num lugar de desfrute, num lugar cheiroso, num lugar de prazer. Então nós precisamos compreender que a vontade de Deus é que nós tenhamos prazer e muito prazer. Fala para quem está do lado, Deus deseja que você tenha muito prazer. E muito prazer sexual. Aleluia. Olha só Eclesiastes 9, Eclesiastes 4, 9. Eu quero falar um pouco a respeito sobre Deus ter te criado para isso. Esse é o primeiro momento. Depois eu vou falar sobre a importância de você escolher a pessoa certa para praticar isso. Aleluia. E depois eu quero te falar a história de 3 pessoas que fizeram uma escolha. 2 delas fizeram uma escolha boa e uma fez a escolha errada. E a gente vai terminar aprendendo com quem fez errado. E do final nós vamos nos levantar decidindo fazer da forma certa. Quem pode dizer glória a Deus? Fala para ele, entendeu a pregação? Fala para ele, você está quente? Fala para ele, qual que é o nível de calor na sua vida? Jesus falou que a virgem que não tivesse óleo não ia entrar. Então para subir você tem que estar quente. Amém? Aleluia. Eclesiastes 4:9 diz assim, ó: melhor é serem 2 do que 1, porque tem a melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver... Deus está dizendo na palavra que é ruim ficar sozinho. Quem concorda, diga amém. Amém. Era o teu sonho falar isso, né? Porque confesso para você, teve muito tempo que eu ficava me escondendo. Porque eu estou tranquilo. Porque eu sei que vai chegar a minha hora. Por dentro eu estava lá, nossa Deus, vem logo. Porque eu só acho que a gente tem que aprender a ser um pouquinho mais honesto. É verdade ou não, irmão? Antes de eu casar, hoje minha esposa está aqui, glória a Deus, aleluia. Mas antes de ela chegar, todas as irmãs que entravam na igreja, eu pensava, será que é ela? É sério, entrava uma irmã, eu falava, eu acho que pode ser. É sério, é sério. É sério. Até que o dia que ela entrou, olhou nos meus olhos, eu falei, é essa, não tem como ser. E acertei. Mas veja, obrigado, aplauda, isso mesmo, me ajuda. Mas eu vou te falar, e as pessoas elas ignoram isso, mas a própria Bíblia fala, ai de quem estiver sozinho. Você deveria sim pensar em ter alguém do teu lado. Eu vou te falar, talvez você me entenda errado, mas eu ouço muita gente falar para você assim, não pense nisso, não é hora disso, espera o tempo certo. Eu concordo com o que as pessoas querem dizer com isso, amém? Mas nessa palavra em especial eu vou te falar, pense nisso todo o tempo. Você tem que pensar mais nisso. Nisso o quê? Não é no sexo, tá? Ainda que eu comecei falando, não é no sexo. Mas você deve pensar mais em ter alguém do teu lado. Por que as pessoas... Eu vou te falar.
Nós confundimos o ter alguém próximo ou ter alguém construindo uma história conosco em prazer sexual. E nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Só que, desde o momento que você conheceu Jesus, que você chegou na igreja, eu vou te falar, o teu maior objetivo, além de ganhar sua família, deveria ser encontrar alguém para você casar. Você tinha que ser, eu não estou falando que você tem que ser o evangelista que o pastor falou ontem. Amém? Mas você tinha que estar de olho sempre aberto. Esses dias um líder da igreja falou: pastor, faz alguma coisa, vamos fazer um seminário, porque os irmãos, pastor, estão parecendo as flechas ali e tal. Acabou o culto, os irmãos estavam ali na frente se agarrando e tal. Eu falei: oh glória, isso é bênção. Melhor eles se agarrarem aqui na frente do que escondido de nós, é verdade ou não? Desculpa se a sua religião te assusta, mas eu penso assim: eu prefiro que os irmãos se agarrem aqui na frente, no final do culto, depois de ter ouvido o culto, depois de ter ouvido a palavra, do que eles façam isso escondido, sem ninguém saber, no escurinho do cinema, embaixo do cobertor. Você não concorda que é melhor? Você fala: pastor, mas você apoia isso, sim ou não? Não, porque eu acho que existe um caminho muito melhor para essas pessoas, e é por isso que a gente reuniu você aqui, para dizer para você: existe algo muito melhor. Você pode entender e dizer amém para o que eu estou falando? Não estou incentivando ninguém a fazer as coisas de forma errada, só que eu não posso forçar e nem obrigar você a fazer nada. Deus que me livre. Estou fora desses negócios, irmão. Faz o que você quiser da tua vida, mas entenda, existe um caminho melhor, e é sábio da tua parte desejar ter alguém, porque a Bíblia fala: ai de quem estiver sozinho, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se esquentarão, a Bíblia fala. Oh glória! Fala para quem está ao teu lado: se dois dormem juntos, eles se esquentam. Talvez você pode dar até um sorriso no final, quando você fala eles se esquentam. Você pode até... você não, Julianinho. Não. Amém, irmãos? Amém, aleluia, glória a Deus. Estou brincando. Se dormirem juntos, eles se esquentarão, mas um só, como se aqueitará? Fala assim: eu deveria pensar mais em ter alguém para me esquentar. Os irmãos não falam, né? Essas partes eles não falam, então não vou te forçar e não vou te constranger. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Quem pode dizer amém? Veja, faz parte da vontade de Deus que você tenha alguém para te esquentar. Faz parte da vontade de Deus que você tenha alguém do teu lado para te proteger. A Bíblia fala que o ganho tem mais significado, né? Melhor serem 2 do que 1, por quê? Porque tem melhor paga ao seu trabalho. Porque vamos ser sinceros, irmãos, é tão ruim ter dinheiro e não ter ninguém para comer contigo. É tão ruim comprar uma pizza e sobrar metade. Se bem que tem uns irmãos que não acontece, né? Eu sei. Antes de eu casar, teve uma época que eu morei sozinho. Fui morar sozinho muito cedo, não vou contar aqui por causa que não é o tema. Mas eu comprava uma pizza grande quando eu queria comer pizza, porque daí sobrava para o outro dia. Daí eu morava sozinho, então eu jantava, eu tomava café, eu almoçava e jantava no outro dia a mesma pizza. E você fala: ô glória, nada, irmão. Era horrível, sabe por quê? Porque eu sabia que hoje eu confesso que eu tenho, às vezes me dá saudade, quando eu tenho certeza. Às vezes eu saio do prédio da igreja, ou eu saio de algum lugar, falo assim: aquela pizza vai estar lá na geladeira, eu tenho certeza. Daí eu chego lá, não está mais.
Eu falo, Thalia, o que aconteceu com essa pizza que estava aqui? Ela fala, o João Pedro comeu, né? Eu falo, nossa, glória a Deus. Mas concorda comigo que é tão ruim você ter dinheiro e não ter ninguém para gastar com você? É tão ruim, irmãos, você ter condição de passear e não ter ninguém para estar do teu lado? É tão ruim você estar feliz, chegar em casa, deitar na tua cama de solteiro e não ter ninguém para falar tudo que foi bom do teu dia? É verdade ou não? É verdade ou não, irmãos? Outra coisa, a Bíblia fala que é tão ruim ficar sozinho. Eu acho que ficar sozinho, eu acho que a pior disciplina de Deus é a solidão. O irmão falou, pastor, mas a gente está na graça, Deus nos castiga? Eu falei, não. Mas como que Deus nos disciplina? Eu falo, te deixando sozinho. Você fica sozinho. Você acha que você é tão maravilhoso que quando você sai debaixo do favor, não tem ninguém que quer estar com você. Você manda mensagem no grupo, ninguém te responde. Isso é disciplina, é horrível, é verdade ou não, irmão? Você manda mensagem lá, daí você fica vendo nos dados, quem visualizou. Todo mundo visualizou, mas ninguém te responde. Meu Deus do céu. Você está cansado, não tem ninguém para fazer uma massagem. É ruim, né, Lucas? Glória a Deus também, né, Lucas? Aleluia. Isso é maravilhoso. Você fala, não, ainda eu tenho os amigos. As mulheres ainda, beleza, né? As mulheres não tem problema. Faz massagem, mano. Já os homens é meio estranho, né, irmão? Você fala, ô amado, faz uma massagem aqui. O irmão fala, o que foi? O que há? Não é estranho? É tão bom ter alguém. Essa é a vontade de Deus. Fala assim comigo, o desejo de Deus é que tem alguém do meu lado. Fala para quem está do seu lado, não acredite que Deus quer te ver sozinho. Você vai dizer assim, pastor, mas eu já casei. Tá bom, glória a Deus. Mas eu vou te falar. Às vezes o próprio diabo quer falar na nossa mente e quer nos fazer acreditar que não é bom ter alguém do nosso lado. O diabo muitas vezes quer fazer a gente acreditar que melhor seria se estivesse sozinho. Mas eu vou te falar, é mentira dele. Não é melhor estar sozinho. É muito bom ter alguém perto de você. Quem pode dizer amém? A Bíblia fala que se alguém vier contra você e você não está sozinho, essa pessoa, ela vai ajudar você a vencer. É tão bom você ter alguém para lutar do teu lado. É tão bom, irmãos, você ser perseguido. Não que seja bom ser perseguido, mas é muito bom alguém estar te perseguindo e você ter uma pessoa para te defender, para se levantar em teu favor. Isso é maravilhoso. Concorda comigo? Sim ou não? E eu profetizo que Deus vai colocar uma pessoa maravilhosa na tua vida, se você ainda não achou. Deus vai colocar uma pessoa que vai honrar você, que vai te esquentar de noite. Vou falar de novo para você aproveitar e dizer amém. Deus vai colocar uma pessoa para te esquentar de noite, uma pessoa para te defender, uma pessoa para comer o teu pedaço de pizza que você deixou de ontem na geladeira. Não, mas você vai, isso aí vem junto no pacote. Deus vai te dar uma pessoa também para ficar falando, guarda a toalha. Douglas Vinícius, esse pé sujo, tira o tênis. Todo mundo me chama de pastor, outros me chamam de Douglas e alguns de Douglas Dias. Mas só lá em casa eu sou conhecido como Douglas Vinícius. Sério. Sabe, irmãos, mas eu vou te falar, a vontade de Deus é que você possa experimentar de tudo isso. Você crê nisso? Diga amém. Mas veja, ainda que isso seja muito bom, maravilhoso, eu preciso te alertar também. Porque se você não pensar em quem vai ser a pessoa que estará do teu lado para provar de todas essas coisas, isso pode se transformar em um pesadelo. Isso pode se transformar em um grande inferno. E eu, infelizmente, preciso te dizer que eu conheço muita gente que vive um inferno. E eles chamam Jesus de Pai. E você vai na casa deles, você fica com dor de cabeça, porque quando você está lá,
E você olha para a pessoa é triste. E você conversa com a pessoa, ela é depressiva. E você percebe que eles estão juntos, não porque existe alguma coisa espiritual, mas é porque, tipo assim, agora é nós, fazer o quê? E às vezes você vê ele falando mal dela para todo mundo, e ela descendo pau nele para todo mundo. Você já viu alguém assim? Eu vou te falar, antes de eu casar, eu costumava brincar dizendo que só tinha um casal que eu olhava e dizia, quero ser igual, que era do meu pastor, que continua sendo, o pastor Renato e a pastora Sueli. Eu olhava para eles e eu falava assim, é isso aqui que eu quero. Mas quando eu olhava para o resto, eu falava, tô fora. Porque às vezes, hoje de manhã meu filho falou, quero ficar solteiro. Eu falei, tá amarrado. Sério. Porque eu estava preparando a palavra em casa, na cama assim. Daí a Thalia veio, ela falou, e essa unha aí? Eu falei, papai que deu, né? Ela foi lá, pegou o cortador de unha, veio querer cortar minha unha. Eu falei, ai! Ela falou, o que foi? Eu falei, esse dedão você machucou a última vez, cuidado, né? Cravou meu dedão, a unha, né? Daí o João Pedro entrou, daí eu falei, filho, em nome de Jesus, Deus vai te dar uma esposa para ajudar você até cortar sua unha. Ele olhou para mim, ficou meio envergonhado, né? Daí a Thalia falou, você vai casar, né, filho? Ele falou, não, vou ficar solteiro. Mas sabe por que as pessoas falam tanto de ficar solteiro? Por conta desse relacionamento e desses casamentos mundanos que a gente vê. Por conta de muitas vezes a gente olhar para os nossos pais, muitas vezes a gente olhar para as nossas famílias e ter vergonha de dizer que é nosso pai e a nossa mãe. E ter vergonha de falar assim, são crente. Porque infelizmente, eu posso colocar assim, o pastor que falou ontem que 35% dos casais divorciam em 10 anos, acho que é isso. Mas eu vou te falar, cada 10 casamentos que eu vejo, irmão, uns 7 é bagunçado. Outro eu falei para o pastor Rudinei, né? Eu falei, olha, eu acho que vai ter meio solteiro e meio casado. Porque eu falei para os irmãos que a gente vai falar sobre casamento. Daí ele me mandou um áudio hoje. Pastor, eu percebi que tinha só uns 5 casados, né? O resto era tudo solteiro. Eu fiquei pensando, puxa vida. Mas glória a Deus que você que é solteiro veio. E glória a Deus pelos irmãos casados. Quem é casado e está aqui, erga a mão. Vamos aplaudir a Jesus por esses irmãos. Glória a Deus, aleluia. Escolheram certo, por isso que estão aqui. Escolheram certo. Aleluia, glória a Deus pela tua vida. Obrigado, Deus. Graças a Deus, Pai. E eu quero falar, presta atenção aqui, eu já vou entrar na segunda parte. Eu quero te falar sobre o que vai acontecer depois de você escolher a pessoa para estar do teu lado. E te mostrar a importância de escolher certo. Só que quando eu falar para você o que vai acontecer depois de você escolher quem estará do teu lado, você não tem que ficar pensando só em tipo assim, procurar alguém que vai estar do teu lado. Quando você ouve o que eu estou te falando, você tem que imaginar o seguinte, eu preciso ser uma boa pessoa para estar também ao lado de alguém. Faz sentido ou não? Eu acredito numa coisa, e um dia eu falei isso para minha esposa. Eu disse, eu acredito que o amor, a maneira de Deus, ele é vivido tendo Cristo como centro. Então eu estou tendo Cristo como centro, você está tendo Cristo como centro. No momento certo, o próprio Espírito nos faz encontrar. Amém, irmãos? Lembra daquela música, me encontra, ou deixa eu te encontrar, me encontra, lembra? Uma música gospel, né? Então, eu creio que quando você vai em direção ao Senhor, Deus coloca alguém que também está indo e vocês se encontram. Aleluia, isso é maravilhoso, quem pode dizer aleluia? Glória. Lembra quando o Charlie Brown morreu, que a gente ficou na tua casa chorando, Rudy? No dia que o Chorão morreu, eu fui na casa do Rudinei, nós ficamos chorando lá. Daí teve, mas um pouco antes, é que o Cauê não veio, amado. Foram tocar em Guaratuba, a gente fez uma vigília no monte de oração. Nós estávamos com tanta vontade de ir no show. Nós falamos, não vamos porque nós é crente. E nós fomos ficar jejuando a noite inteira. A gente ficou no monte, dormimos no monte de oração. Porque a gente fez uma escolha.
de viver para Deus. E hoje eu posso experimentar das escolhas que eu tomei lá atrás. Veja, só que essas escolhas e o que eu experimento hoje é fruto do que eu fiz lá atrás. Então, a pessoa que vai estar do teu lado, ela vai definir muitas coisas na sua vida. Quem pode dizer amém? Só quero abrir um aspas aqui. Talvez você pode perguntar, e é uma dúvida que muitas pessoas fazem. Pastor, você acredita, ou a Bíblia diz que existe a metade da laranja? Tipo assim, Deus separou a Eliane para o Patterson. Você acredita que existam pessoas que nasceram uma para a outra? Existe alguma definição bíblica para isso? Eu vou te dizer, não existe. Esse negócio de você nasceu para mim, eu nasci para você, eterno amor, também não existe. O caminho, alma gêmea, também não existe. Amém, irmãos? Não existe. Você fala, pastor, mas a sua esposa não foi feita para você? Não, ela foi feita para o Senhor. Amém, irmãos? E quando eu escolhi estar do lado dela, o Senhor me deu a graça e deu a ela também a graça de que eu invista nela e que ela invista em mim, para que nós nos tornemos servos um do outro e para que juntos possamos provar, conhecer e resplandecer aquele pelo qual fomos criados com o propósito de manifestar, que é Jesus. Então, você foi criado para Jesus, você não foi criado para alguém. Então desista de querer procurar a sua cara metade, porque você não vai encontrar. Amém? A prova disso é, se você pegar aquele filtro do Instagram, que faz o teu rosto ficar certinho, você vai perceber que se você fizer o teu rosto direito, ficar do lado esquerdo, você parece outra pessoa, porque nem o teu rosto é igualzinho dos dois lados. É verdade ou não? Eu, por exemplo, tenho essa orelha comida. Parece que alguém me deu uma mordida e tirou um pedaço, ó. Percebeu? Sim ou não? Já essa, é que você está sendo bondoso comigo. Essa aqui já é normal, parece que normal. Amém? Então veja, não existe metade perfeita nem no seu rosto. Mas eu creio que Deus vai colocar uma pessoa no teu caminho, que vai ter os mesmos valores, propósitos, sonhos, que vai ter características que são as mesmas que você deseja ter para o seu futuro, e você vai escolher estar com essa pessoa ou não. Porque se nós cremos que Deus separou a Eliane para o Patterson para a Eliane, e daí eles casam entendendo que Deus quis assim, às vezes ela pode dizer assim, ó, eu sou obrigada a estar com ele, porque Deus fez assim. E isso pode levá-la a dizer assim, não quero mais estar com ele. Por quê? Porque não deu certo. E se não deu certo é porque não era de Deus. E daí você joga a culpa da besteira que você fez na tua vida nas costas de Deus. E ele não tem nada a ver com as tuas bagunças. Ele não tem nada a ver com a tua... Desculpa, Cordinha. Desculpa, Manu. Amém. E daí você fica colocando as costas de Deus, as besteiras da tua vida. Então, se você já casou, está na hora de você investir para que essa pessoa se torne aquele ou aquela que de fato vai receber, experimentar e refletir Jesus. Amém? E isso é um desafio. Isso é um desafio que tem que ser aprendido. Por que muitos casais sofrem? Porque eles não valorizam isso. Mas agora, se você ainda não casou, eu acho que essa palavra pode te ajudar muito. Por quê? Porque pode guardar você de muitas coisas. Porque quem vai escolher é você. Um dia o irmão falou assim, no dia que Jesus falar quem é, eu falei, desiste, ele nunca vai te falar. Como assim, pastor? Não, quando eu tiver a confirmação de Deus. Não acredito nessas coisas. Ih, pastor, agora está bugando tudo. Não acredito nesses negócios. Quando eu decidi casar com a minha esposa, foi uma coisa bem racional. Bem racional.
Eu percebi os valores que ela defendia, eu percebi o caráter dela, percebi a fome de Deus. Perguntei para o meu pastor: o que o senhor acha? Chamei minha mãe e meu pai antes de falar com ela. Falei: o que vocês acham? Fui 7 semanas seguidas na casa do pai e da mãe dela para ver como era o relacionamento. Virei amigo do pai dela, da mãe dela também. Eu falei: é para cá que eu quero ir. Deus falou assim: se você escolher, eu selo. Eu falei: Deus, é ela. E eu percebi que ela fez a mesma coisa comigo. Depois de a gente fazer tudo isso, eu falei: é de Deus. Eu não coloquei as responsabilidades nas costas de Deus. Para de fazer isso. Para de ficar orando para Deus. Eu acho que isso está frustrando você, eu estou sentindo. Ninguém disse amém, ninguém disse glória a Deus. Ou às vezes você aprendeu diferente. Desculpa, amém? Mas não faz sentido o que eu estou te falando. Porque às vezes era para você ter casado uns 30 anos atrás. E você não teve a confirmação de Deus, né? Fazer o quê? Vamos seguir. A pessoa que você escolhe define. Número 1, fala assim comigo: a maneira como eu vou olhar para mim mesmo. Porque se você escolher alguém para estar do teu lado que nunca consegue enxergar as tuas qualidades, você está morto. Cuidado com aquele amigo, com aquela amiga que fala que gosta de você, ou que é interessado em você, que está todo o tempo aproveitando as oportunidades para te criticar ou para te oprimir. Pessoas assim você tem que estar longe. E se você não casou e está aparecendo um gaúcho na tua vida, amém, irmãos? Ou um São Paulino, foge. Se for palmeirense ainda, amarra, expulsa. Tô brincando. Se for corintiano, daí você recebe. Você fala: bendito é o que vem em nome do Senhor. Quem pode dizer glória a Deus? Obrigado, Pai, estou no meio dos meus. Não, é porque às vezes você está conhecendo a pessoa, você gosta da pessoa, mas ela nunca aceita você do jeito que você é. Já viu que tem gente que antes de casar fica querendo mudar você? Porque depois que eu casei com a minha esposa, eu descobri que ela tinha muito mais defeitos do que eu imaginava. Mas eu vou te falar, hoje eu reconheço que eu percebi a todos. Porque você percebe. Só que a gente acredita em uns filmes de Hollywood que depois que casar muda. Depois que a gente se conhecer melhor muda. Não vai mudar. Fala para quem está ao teu lado: Deus mandou te dizer que não vai mudar. Daí você fala: pastor, mas o que isso tem a ver com a maneira como eu vou olhar para mim mesmo? Olha para cá. Olha para cá, quem está aqui diga amém. Pessoas que só sabem te criticar e falar os teus pontos negativos são sementes de destruição no teu futuro. Por que a gente vive uma geração de mulheres depressivas? Porque elas escolheram errado. Por que a gente vive uma geração de pessoas que tem a alma destruída por causa de tantos relacionamentos? E deles questionam Deus. Por que o Senhor nunca manda o Robert Clayton? Deus, por que a Ju Piazza nunca chega? Tem duas boas: Robert Clayton, Ju Piazza, mas eu tenho uma terceira, que é o Adevir. Adevir. Tem algum Adevir aí? Adevir. E aí, já tem alguém? Tenho. Quem? O Adevir. Ele há de vir. Mas se você escolhe alguém para estar do teu lado, que só sabe ver os pontos negativos da sua vida, essa pessoa, ela vai minando você, ela vai apagando o teu brilho. E às vezes, isso acontece antes do casamento. Teve um dia que eu estava conversando com... Irmãos, eu posso te dar 1 milhão de exemplos, e só de eu falar aqui, você já lembrou de uns 40.
A pessoa era brilhante, brilhante que eu digo não de inteligente, porque nem todo mundo é, né, irmão? Mas assim, a pessoa era brilhante que eu digo feliz, alegre, motivado, motivada. Apareceu aquela coisa ruim na vida da pessoa, a pessoa começou a ficar triste, a pessoa não sorri. Você conhece pessoas assim? Normalmente você só descobre de fato depois de um tempo que você conhece. Por isso que eu falo, você não devia dizer que gosta de ninguém antes de conhecer essa pessoa pelo menos uns 6 meses. Pastor, é regra? Não, irmão, faz o que você quer da tua vida, o problema é teu, o futuro é teu também. Mas assim, entenda que você acabou de conhecer a pessoa ela não vai mostrar quem de fato ela vai mostrar aquele que ele deseja ser para tentar conquistar você. É verdade ou não? É verdade ou não? Você conheceu agora o fulano, ele vai te falar graça e paz. Irmão, quando você se encontrar com ele, ele vai até passar desodorante. É verdade ou não? Um dia eu falei para uma irmã, a irmã veio, não pastor, estou gostando do fulano. Eu falei, então é por isso que você ficou apagada. Você apagou. Não, pastor, é porque ele não gosta, né? Que eu fico conversando com muita gente. Eu falei, irmã, se antes de casar é assim, fuja, louco. É laço, é laço. Meu Deus do céu, o tempo está passando, aleluia! Quem está aqui, diga glória a Deus. Segunda coisa, a pessoa que você escolhe também vai definir como será o teu relacionamento com a tua família depois que você ficar velho. A pessoa que você vai casar vai definir como você vai se relacionar com a sua família na velhice. No nosso meio existem alguns irmãos, algumas irmãs que já tiveram filhos antes do casamento. Filho é bênção sempre, quem pode dizer amém? Mas se você achou alguém e aquele alguém rejeita o seu filho, chuta para longe. Se não tem eles como prioridade, chuta para longe. Ou se toda vez que você quer estar perto dos seus filhos, aquele outro ou aquela outra fica ali, essa é uma palavra para quem tem filho já, eu já voltando a dar o exemplo. Ou o seguinte, se aquele fulano, aquela fulana antes de casar já fica barrando o teu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, meu amigo, eu nunca vi pai e mãe não abençoar e o trem ir para frente, nunca vi. Às vezes os irmãos vêm, pastor, a gente quer se relacionar e tal. A primeira coisa que eu falo, você já falou com seu pai e com a sua mãe? Não sou seu pai, não sou sua mãe. Não, eles não são da igreja, não importa. Antes de vir falar com o pastor, você tem que falar com o pai dela, com a mãe dela. Que homem que é você que fica querendo? Não, porque eu quero a bênção de Deus. Mas Deus colocou o pai e a mãe. Se você não tem a bênção do pai e da mãe, não tem de mais nada. Concorda comigo? Amém? Só que às vezes o fulano fala assim, não gosta do teu pai. Não é de Deus. Não gosta da tua mãe. Não é de Deus. Eu sei que às vezes você quer forçar. Não, eu tolero tua família. Irmão, foge. Pastor, eu já casei e é assim. Tadinho de você. Se lascou-se. Dá para mudar? Dá para mudar. Só que você tem que se posicionar. Sabe por quê? Diga por quê. Esses dias o meu avô ficou doente. Ele tem 97 anos. Quem foi lá no hospital ver ele foi o meu pai. Você entendeu? E se fosse necessário ficar lá no hospital dormindo com o meu avô, o meu pai ficaria. E se o meu pai ficar sabendo que o meu avô está mal, o meu pai deixa tudo para atender ele. E o meu avô chama o meu pai de filho. Mas eu conheço pessoas, eu sei que você não pensa em ficar velho, mas você vai ficar se Jesus não voltar. E eu vou te falar, já pensou você ficar velho, do lado de uma pessoa amarga, que te afastou da tua família, e as pessoas que de fato fizeram tudo por você, não foram perfeitos. Pastor, você não sabe como que é o pai, a mãe dele, dela, não sabe como é meu pai, minha mãe, não sei. Mas a minha Bíblia fala, honra para que você viva mais. Então, irmão, eu acho que isso tinha que ser uma coisa importante. Tinha que ser importante.
Aqui essas coisas não é importante. É sim, irmão. É sim, porque quando você tivesse esses dias, eu não vou falar aqui, mas esses dias eu fui num velório de um irmão da nossa igreja. Eu fui lá. Nos últimos 6 anos, foram poucas semanas que eu não fui visitar o irmão. Morreu com 95 anos, quarta-feira. 95 anos. Eu estava lá no velório. Faz 6 anos que eu iria lá visitar eles. Foi poucas semanas que eu não fui. Tinha mais de 10 filhos e eu não conhecia nenhum. Na verdade, eu conhecia um. Eu fico pensando, esse irmão em algum momento tomou uma decisão muito errada. É tão ruim você sentar com alguém mais velho e essa pessoa ser amarga. É verdade ou não? Sabe por que idosos ficam amargos? Porque eles se afastaram de quem não podia ter se afastado. Você não pode ser um idoso amargo, uma idosa amarga. É tão bom você sentar com o vô e a avó que tem as histórias das famílias para contar. Porque teve um dia que o fulano subiu no porco, encheu a calça jeans de pico-pico. Daí o tio Sebastião veio, pulou no porco e o porco derrubou ele. Mas saiu na carreira. É tão gostoso, é verdade ou não? Saudade, seu Dinarte. A terceira coisa, a pessoa que você escolhe vai definir a saúde dos relacionamentos que você vai ter. Sabe por que a gente vive uma geração de depressão? Uma geração ansiosa? Diga por quê? Porque as pessoas não têm amigos de longa data. Sabe o que salva você da depressão? Sabe o que salva você da ansiedade? Fala o quê? Ter bons amigos. Você tem que ter bons amigos. Mas você vai perceber que o que rouba você de ter bons amigos é aquele demônio, é aquele irmão. É verdade ou não? Daí você está mal, você não tem ninguém para conversar. Você vem no culto, quando fala, ora para quem está do teu lado, ninguém vem orar por você. Daí você fala assim, ninguém me ama. Mentira, é porque tem um demônio que impede a todo mundo chegar do teu lado. Ou é porque tem uma demônia também do teu lado, não sei se dá para falar assim. A pessoa que você escolhe para estar do teu lado vai definir os relacionamentos que você vai construir. Irmão, um dia você vai morrer se Jesus não voltar. E quem vai carregar teu caixão? Você tem que ter amigos. Você tem que ter pessoas que você fala assim, ó. Eu gosto muito do Jonas e por isso que eu confio tanto no Jonas. Porque o Jonas é assim, eu chego nos lugares, ele fala, ô meu querido, beleza? Você conhece? Sim, pastor, 22 anos que eu conheço. Daí você vai no outro lugar, ô querido, quanto tempo você conhece? Sim, pastor, 27 anos que eu conheço. O Jonas é um cara que assim, ele conhece todo mundo. E ele não é amigo assim, porque tem gente que não tem amigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Irmão, se você não tem pelo menos 3 pessoas para ligar no teu dia mal, você não tinha que pensar em ter alguém. Porque se você colocar uma pessoa do sexo oposto perto de você, antes de você ter pelo menos 3 pessoas do teu lado, você está matando o teu futuro. Estou te dando um conselho, você ouve se quiser, se não quiser, você sabe, né? Porque nos teus dias de fraqueza, são esses amigos que vão te estender a mão. Porque nem sempre esse relacionamento vai estar bom. Nem sempre você vai se sentir animado para voltar para casa, ou para esquentar aquela pessoa que está dormindo do teu lado. Então ter pessoas que você confie faz toda a diferença. Só que quem você escolhe para estar do teu lado, vai definir a saúde dessa área da tua vida. Quem pode dizer amém? Amém. Outra coisa, a pessoa que você escolhe para estar do teu lado, vai definir isso aqui ó, na tua vida também ó. Eu sei que tem gente, um dia minha irmã falou assim para mim, pastor, eu não aguento mais. Eu, por quê, irmã? Pastor, eu não aguento mais não ter dinheiro. Não aguento mais, pastor, ficar com a conta de luz atrasada. Não aguento mais, pastor, comer arroz, feijão e ovo.
Parece que Deus não me ama. Feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro. Ai, por que você falou, amado? Eu pensei, mas não quis falar. Sai. Sai. Parece, pastor, que Deus esqueceu de mim. Parece que Deus não me ama. Eu oro tanto, pastor. Eu dou o dízimo, eu dou oferta, pastor. Pastor, eu creio no dízimo, eu creio na prosperidade. Será, pastor, que Deus não tem alegria em me dar condição de só pagar as contas? Eu falei, irmã, você está botando a culpa em Deus. Você tinha que pegar uma cinta e tirar o teu marido que está dormindo até meio-dia, que não gosta de trabalhar, que não fica 2 meses num trabalho, que não tem um propósito de vida. Já viu aqueles irmãos que assim, ele paga 600 de aluguel, gasta 400 de mercado, né? Dá quanto? 1.000. Ele trabalha 15 dias do mês, ganha diária para pagar o aluguel e fala, tá bom. Daí ele fica os outros 15 dias do mês de varde. Conhece gente assim? Não, tá bom, desse jeito. Tá bom, né, irmão? Andando de a pé. Nada contra andar de a pé, amém, irmãos? Nada contra. Você tinha que ter alguém do teu lado que tem o sonho de andar de carro zero. Só que se você arrumou uma pessoa que não valoriza ter um carro, você está morto. Pastor, o pastor é materialista. Eu sou materialista? Não, não sou. Você pode me julgar dizendo que eu sou, mas eu não sou. Do fundo do coração eu não sou. Mas eu entendo que uma pessoa que não deseja ter um carro, ou que não se importa de ficar andando de a pé, pegando ônibus, pedindo carona para os outros, que não liga para essas coisas, eu acho que essa pessoa ela não deveria casar. Irmãos, eu tenho filho. E se você tem filho, pelo amor de Deus, você tinha que ter alguém perto de você que você fala assim, rapaz, essa pessoa aqui quer... Você tinha que casar com alguém que às vezes é julgado por ser materialista demais, sabia? Se você não casou ainda, você tinha que casar com alguém ambicioso. É melhor ser ambicioso do que não ser. É melhor você ter alguém do teu lado que fala assim, não, deixa eu trabalhar mais porque eu quero ganhar mais. Não, deixa eu fazer um curso aqui porque eu quero ganhar. Mas se você quer arrumar alguém para casar e a pessoa não terminou a escola, irmão, onde que você está se metendo? Não terminou a escola? Eu vou te falar, você está condenado ao fracasso. Porque tem gente que é assim, é verdade ou não? Não, para que estudar? Eu tenho minhas opiniões sobre a escola. Se você me perguntar depois eu te falo. Mas eu vou te falar uma coisa, se você quer se relacionar com uma pessoa e essa pessoa não quer saber de estudar, ela não tem, o que você quer ser? Ah, não sei ainda, estou vendo. Pô, você está vendo o que você quer ser? E está dizendo que quer se relacionar com uma pessoa como eu? Não, tem alguma coisa errada nisso. É igual aquele homem que quer casar com a irmã, mas a irmã é a filhinha de mamãe, que acorda meio-dia, que não sabe cozinhar, que não tem um sonho, que não... Nada, tipo assim, o que ela é? Ela é a Barbie. Irmão, essa irmã aí é furada, foge. Como também a mulher que quer se relacionar com o cara, e aí o que ele faz? Pastor, ele é desempregado. Nada contra ser desempregado, mas isso tem que ser na sua vida um momento passageiro. Quem pode dizer amém? Qual é a tua profissão? Você tem que saber. Irmão, eu lembro, antes de eu casar, eu nem pastor era. Eu ia nos lugares, perguntava profissão, eu falava pastor. E essa coisa aí, não, eu estou trabalhando na Claro TV. Ah, mas então você trabalha na Claro. É, mas a tua profissão é pastor? Mas você é pastor? Eu falo, sou. Não, então eu não entendi. Eu falei, não vou te explicar. Mas coloca então que eu sou vendedor de TV por assinatura. Ou então eu sou protético, ou então eu sou padeiro. Mas eu sempre soube para onde que eu estava indo, o que eu queria ser. Por que você não casa? Porque às vezes você não decidiu o que você quer ser. Porque se você não consegue decidir a tua profissão, ou você não tem um alvo de quantos mil você quer ganhar por mês, como que você acha que você vai decidir na hora que você quebrar o pau
e você tiver que tomar uma decisão importante, e se a tua esposa precisar de um rim, você não sabe qual é a tua profissão, se ela precisar de um rim, ela vai morrer. Irmão, se o cara é desempregado, não estuda, não sabe quanto que ele quer ganhar no fim do mês, e nada disso, eu te falo, se você ficar doente, ele vai deixar você morrer. E depois que você morrer, ele vai dizer que a culpa é do SUS. Esses dias eu fui no médico. Fiquei demorando lá para atender meu filho. Cara, me deu uma raiva de mim. Eu falei, eu tinha que ter vergonha de não ter a cara de pau de pagar um plano de saúde para o meu próprio filho. Se a culpa dele está mal assim, porque não tem médico, essa culpa é minha. Porque eu não sou homem para ganhar um mísero dinheiro para pagar um plano de saúde para que o meu filho, quando precisar, possa ser atendido com a dignidade que ele merece. Eu falei para Deus, Senhor, eu preciso prosperar. Eu preciso. Porque eu não posso ver a minha família mal e eu estar aqui falando mal do governo. Não posso. Mas o governo, é porque você vai, não vou falar de política, não vou falar, mas a pessoa que você vai escolher para estar do teu lado vai determinar a tua prosperidade. Vai determinar a tua prosperidade. Quem pode dizer amém? Dá vontade de falar mais sobre isso aqui. Você tinha que desejar trabalhar. Que você pergunta para quem está ao teu lado. Às vezes ele pode estar solteiro e você pode ver que é um laço. Pergunta para ele assim: onde você quer estar daqui 5 anos? Vou te falar onde que a gente vai estar daqui 5 anos. Daqui 5 anos eu vou estar andando. Hoje eu estava indo para casa. Vou te contar uma coisa nova. Quem quer saber uma novidade sobre mim? Eu estava falando com esses dias com a Thalia. Daqui 5 anos eu vou estar andando com uma BMW X5, aquelas grandes. Sim. Aleluia, obrigado. É por isso que é meu discípulo. Nós vamos ser como igreja, pelo menos 500 células. Amém? Nós vamos ser aí 5.000 pessoas espalhadas aqui em Pontal do Paraná, em Matinhos. E daqui 5 anos eu vou ter 2 escolas. Anota aqui, até o final de 2023 eu vou abrir uma escola. Coloquei no meu coração. Eu vou parar de vender piscina e eu vou abrir uma escola. Ontem eu decidi isso. Não, daí você vai ser o diretor da escola. Você vai ser o pastor que vai cuidar. Amém? Amém? Não, eu decidi, porque eu sempre fico pensando, como que eu vou parar de exercer? Eu vou ter que fazer outra coisa. Eu falei, eu vou abrir uma escola. Antes de ontem mesmo, eu estava em casa, eu comprei uns cursos e tal, como tirar uma escola do papel. Mas pode escrever, tá sendo gravado aí, né? Ó, que dia que é hoje? Pode escrever, irmão, 12 de novembro. Você vai ver que até o dia 31 de dezembro de 2023 vai ter uma escola nessa cidade. Pode escrever. Decidi. Você fala, pastor. Mas não, irmã, não dá para casar mais comigo. Thalia já foi presenteada, aleluia. Meu Deus, né? Humilde. Não, eu tô falando porque assim, talvez isso tinha que inspirar você de algum jeito, sabe? Tipo, quinta coisa, a pessoa que você escolhe para estar do teu lado vai definir a profundidade do teu relacionamento com Deus. Cuidado com aquele irmão, com aquela irmã que fala, eu gosto de você, mas não vem no culto. E quando vem, fica lá atrás. Crente senta na frente, irmão. O crente bom é aquele que pega a baba do pastor. Sabe, o pastor está pregando, ele fala, recebo. Esse é o crente bom. Eu sei que tem os irmãos que gostam de sentar no fundo, mas eu vou te falar.
Você perde muita coisa sentando no fundo. Você perde. Sabe por quê? Porque as pessoas da tua frente ficam conversando. Eu sei que tem coisas boas de sentar atrás. Só que assim, as pessoas ficam conversando, você se distrai. Quando você senta atrás, as pessoas, é muito fácil para você perder o foco, dispersar a tua atenção. Você fala, pastor, mas o que isso tem a ver? Tem muito a ver. É muito ruim você quer se relacionar com uma pessoa e na verdade o coração dele não é atraído para Deus. Daí você quer viver a vontade de Deus e está dando espaço para uma pessoa que não quer. Irmãos, isso é muito... Eu sei que a gente vive numa geração, eu estou encerrando, eu sei que a gente vive numa geração onde as pessoas, elas escolhem quem vai estar do lado dela por beleza externa, eles escolhem pelas palavras que a pessoa fala, pelos sonhos, né? Os sonhos. Porque o meu sonho. Porque nós temos os mesmos sonhos, os mesmos ideais. Eu vou te falar, se o cara fala que quer conhecer a Disney, irmão, mas não trabalha, ele é um mentiroso, ele está tentando te dar o calote. É verdade ou não? Se ele fala que ele quer agradar a Deus, só que na verdade quando ele está conversando com você só sai palavrão da boca dele, é só palavra torpe, as piadas que ele dá risada ou que ela dá risada são palavras mundanas. Se você pega o celular da pessoa e na verdade você vê que ela tem conversas inconvenientes, eu vou te falar, você acha que você vai chegar aonde com essa pessoa? Sabe por quê? Você vai concordar isso comigo, você vai perceber, meu Deus, estou na página 4 e tem 12. Era para ter 13, eu apaguei um pedaço, né? Mas veja só, presta atenção, era uma piada, irmãos, essa. Você foi criado por Deus para ser quente, lembra que eu falei aqui no começo? Deus criou você para ser uma pessoa quente. E não existe frieza, o que existe é a ausência do calor. E você percebe qual que é o principal motivo que as pessoas esfriam no espírito? Qual é o principal motivo? É os relacionamentos. A pessoa começa a se relacionar, se envolver, conversar no WhatsApp. Um dia o irmão falou assim para mim, pastor, o que você acha? Eu falei, eu não tenho que achar nada, você tem que achar. Mas uma coisa que eu percebo é que essa pessoa não tem amizade com nenhum crente. E que essa pessoa, além de tudo, enquanto está todo mundo cantando, orando, dizendo glória a Deus, ele está lá no banheiro bebendo água. Você tem certeza que é isso que você quer para o seu futuro? É uma pessoa que não tem objetivos em Deus, que não tem, se a pessoa não tem compromisso com Jesus, com a igreja, você acredita que essa pessoa pode ter algum nível de compromisso com você? Essa semana eu falei para o irmão, eu falei, amado, se a fulana tem uma amiga que está traindo o marido, e ela não, ou conta para o marido, ou para de ser amiga daquela pessoa, e você acha que essa pessoa vai ser uma boa pessoa do teu, você está iludido. Esses dias eu falei com uma irmã, eu falei, quem é os heróis dele? Quem é os heróis desse cara? Porque os heróis dele vão definir como ele vai construir uma família do teu lado. Aquela velha máxima, como trata a mãe? São coisas que você tinha que pensar. Sabe por que eu estou pregando aqui? Não é para no final da pregação você chorar. Não, eu estou pregando para que você fale assim, rapaz do céu, obrigado pastor, porque você está me tirando de uma enrascada. Porque lá na frente você vai falar, Deus, por quê? Deus vai falar assim, tem nada a ver com isso. Não me envolva nas tuas histórias. E o que os irmãos fazem? Eles se aproximam de pessoas que não desejam o Senhor. Eles se aproximam de verdadeiros icebergs, ou icebergs. Eles queimam por Jesus. Ontem eu conversei com o irmão, e aí a fulana, não vi ela. E aí pastor, voltou com o namorado. Eu não posso falar que namorar é pecado, ou que o namoro, a Bíblia fala,
Mas você sabe que não tem namoro na Bíblia. O pastor vai falar sobre isso, o pastor Rodinei. Mas eu queria falar que o namoro é do capeta. Porque destrói a vida dos irmãos. Acaba com as pessoas. Tira o vigor espiritual delas. A irmã veio do encontro, cheia do Espírito Santo. Daí apareceu É sério, irmão, aparece qualquer pessoa. Daí aquela mesma irmã que estava com fome de Deus, é verdade ou não? Estava ali motivado, não, eu quero viver os sonhos de Deus, quero ganhar minha família. De repente aquela mesma pessoa está se enroscando com fulano, com ciclano. A pessoa ela vem para a igreja, o coração dela queima. Daí aparece uma abençoada na vida dela. Passou uma semana, ela está começando a ter depressão de novo, ter crise de ansiedade de novo. Mas eu não sei porquê, eu acho que eu não fui curada. Como não foi curada? Você foi. O problema é que o Espírito Santo curou você e estava te enchendo do fogo. Só que você permitiu com que um iceberg chegasse perto de você. Porque a pessoa que você escolhe para estar do teu lado vai definir a profundidade, a intensidade do teu relacionamento com Deus. Quem pode dizer amém? E por último, a pessoa que você escolhe para estar do teu lado vai definir se você vai ou não viver o propósito de Deus para a sua vida. Se eu não tivesse a esposa que eu tenho, eu não estaria aqui pregando para você. Porque enquanto eu estou pregando, ela está cuidando de mim em casa, cuidando dos meus filhos, ensinando eles, me auxiliando, cuidando das mulheres da igreja, pastoreando as crianças, aguentando as minhas azeduras, aguentando minhas grosserias, aguentando quando eu não me aguento. Então, se não fosse ela, eu não poderia responder a Deus. Porque já pensou se eu tivesse uma esposa que quando o irmão me dá uma facada, ela fala assim, não falei para você? Ontem eu estava conversando com o pastor Rodinei, ele contou de um pastor que morreu um dia, e antes de morrer ele foi entubado do Covid, chamou a mulher e os filhos. Chegou no filho e falou assim, o pastor falou para o filho, não seja pastor, porque as pessoas são ingratas. Para mim, nunca devia ter sido pastor. Porque eu falo para o meu filho, seja pastor, porque não tem coisa melhor do que servir as pessoas. Aleluia. Só que às vezes, quando as pessoas são ingratas, porque infelizmente elas são, eu tenho uma esposa que me abraça e fala assim, calma, vai dar tudo certo. Deus chamou a gente. Deus é com a gente. Vai passar. Eu já vejo Deus levantando o outro irmão lá. Teve um dia que eu estava de cara com o irmão. Mas de cara. Detalhe falou assim para mim, pois é, mas eu acho que você tem que olhar melhor, porque eu percebo que Deus está levantando o outro irmão lá. Às vezes você fica chateado porque aquele que você imaginava não está respondendo, mas olha o outro. Deus nunca vai te deixar sozinho. Ela não sabe, mas a palavra que ela liberou salvou talvez a igreja inteira. Porque eu podia me encher de autocomiseração, é verdade ou não? Eu podia simplesmente mergulhar em murmurar e reclamar e milindrar, é verdade ou não? Como a vida é difícil. Porque eu conheço gente que é assim, irmãos. Tudo é difícil para eles, tudo é complicado para eles, é verdade ou não? Mas a pessoa que você escolhe para estar do teu lado vai te salvar disso. Então você tinha que pensar, quer se relacionar? Se relacione, pense muito nisso, mas entenda que a pessoa que vai estar do teu lado vai ser fundamental na tua vida. Quem pode dizer amém? Amém. Quero falar sobre 3 coisas. Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar. A gente vai fazer um intervalo. Não vamos nem fazer o louvor, porque eu até estourei o horário. Mas preste atenção aqui. Preste atenção. Quem lembra de um homem chamado José? José do Egito. Lembra? Ele era um sonhador quando era jovem. Sonhava. No intervalo nós vamos desligar o ar, tá? Ô, glória.
Você tem que aprender a se vestir bem, usar blusa. Rico usa blusa. Rico se veste bem. Você tem que acostumar com ar-condicionado. Profetiza que você vai ter um ar-condicionado em cada cômodo da tua casa. Então dê glória a Deus, porque se você fica reclamando do ar, você não vai ter o ar. Que você afasta o que você critica. Glória a Deus pelo ar. Mas eu reconheço que podemos abaixá-lo um pouquinho. Tem que só saber. José era um sonhador. Lembra o sonho dele? Eu sonho que as pessoas iam se curvar diante de mim. Quantos de nós somos sonhadores, é verdade ou não? Quantos de nós, na nossa juventude, a maioria aqui é jovem, quantos de nós na juventude planejamos, quando eu crescer eu vou ser isso, quando eu crescer eu vou ser aquilo? Somos sonhadores, mas às vezes vem a vida, né? José foi vendido, foi lançado ali numa cisterna, foi tratado como escravo. Que o mundo ele faz isso com você. O mundo vai trabalhar sempre para entulhar os teus sonhos. Depois, se o mundo não consegue, sabe o que acontece na tua vida? Fala assim: se o diabo não conseguir me matar e acabar com os meus sonhos, vai levantar alguém no meu caminho para roubar minha bênção. Aconteceu com José. Lembra da mulher de Potifar? O diabo não matou o cara. Ele foi preso e permaneceu. Daí veio a mulher. O que José fez? Ele lembrou dessa pregação aqui, no dia que eu preguei para ele. Ele falou: não. E eu vou te falar, se ele tivesse se deitado com ela, ninguém ia saber. Ninguém. Mas eu te garanto que não seria o José que a gente conhece. O futuro dele ia ser interrompido por causa que ele escolheu se deitar com uma pessoa. E às vezes você acha que quando a gente prega sobre santidade, contra o namoro, a gente está querendo colocar regras na sua vida. Não é. Pastor, eu estou velho para isso. Não tá, é mentira. Esse negócio é para você. José fugiu. Quando ele fugiu, sabe o que aconteceu? Foi preso de novo. Que o diabo falou: não vai viver os teus sonhos. Eu vou te mostrar. Porque às vezes a gente passa por isso. Parece que a gente está esquecido, né? Eu fiz a coisa certa. Eu decidi esperar. Eu disse não. Eu fugi do pecado. Eu fiz tudo certo. E agora eu estou aonde? Nessa cadeia, sozinho. Às vezes a gente pensa assim. É verdade ou não? E o tempo que não passa, né, irmão? Mas se você for fiel nesse tempo, Deus vai te colocar no trono. Deus vai te colocar como governador. A Bíblia também fala de a rainha Esther, quem lembra dela? O rei Assuero estava encontrando uma mulher para se tornar rainha. Ele mandou separar as virgens formosas. Ela era uma virgem. E Esther decidiu uma coisa no coração dela. Sabe o que era? Diga o quê? Agradar o rei. Eu vou agradar o rei. Era uma mulher, uma moça, que disse: eu quero agradar o rei. No dia de ir para a presença do rei, ela se preparou. Ela ficou de molho, a Bíblia fala, no óleo. Pensou, uma mulher foi se apresentar diante do rei, mas antes de se apresentar, ela tomou um banho de óleo. Sabe o que o óleo fala, né? Ela queria agradar o rei, mas ela queria agradar o rei estando cheia da unção. Olha Esther. Daí perguntaram: Esther, o que você quer? Faz um pedido. Sabe o que Esther falou? Não quero nada. O que o rei falar é o que eu quero. Esther não ficou colocando cor de olho, altura. Ela falou assim: eu só quero agradar o rei. Eu só quero agradar o rei. Sabe a história final? Se tornou a rainha Esther. Por quê?
porque ela escolheu quem ela queria agradar. Você tem que definir, irmão, e principalmente irmã, quem que você vai agradar. E por último, quem lembra de Sansão? Quem lembra, diz amém. O cara foi chamado para começar a libertar o povo. Foi chamado para ser um guerreiro. Foi chamado para ser um grande homem de Deus, um nazireu. O nazireu não podia fazer 3 coisas: cortar o cabelo, tocar na morte e beber o fruto da uva. O nazireu era alguém consagrado a Deus. Sabe o que Sansão fez? Esse negócio de consagração, esse negócio de santidade, não é para mim. Os tempos são outros. Tá bom, irmão, viva do jeito que você quiser. Mas como igreja, como pastor, como seu pastor, eu te amo tanto que eu queria falar para você. É para você sim. É para você porque Jesus tem um plano tão lindo para a tua vida. Tão lindo, tão lindo. Eu falo para você, não tive tempo para dizer isso, mas eu sou um jovem pastor. O pastor Rudinei é um jovem pastor. Você tem 29? Mas você é mais velho que eu, né? Que dia que você faz aniversário? Vai fazer 29. Então você é de 93. Eu sou de 94. Veja, o pastor Rudinei vai fazer 29, eu tenho 28. A gente é dois jovens. Mas a gente simplesmente escolheu quem ia estar do nosso lado. Não, mas é porque vocês têm características, qualidades. Irmão, não tem não. Não tem não. Mas é que em vez de eu estar lá transando com a minha namorada, a gente estava se envolvendo com as coisas de Deus. O pastor falou uma coisa aqui, teve um dia que fizeram 21 dias de maratona conjugal na igreja. Os casais, 21 dias. Sabe o que a gente fez? Eu descobri um livro chamado Eu Disse Adeus ao Namoro. Eu baixei o livro em PDF, imprimi o livro, encadernei o livro, fiz uma capa, mandei mensagem nos grupos de célula e a gente se reunia 6 horas da tarde no prédio, sabe para quê? Para ler o livro. E não foi o pastor que falou para fazer isso, não foi. Os jovens se reuniram. Sabe por quê? Porque a gente queria viver em santidade. E sabe quem estava lá nessas reuniões? Não era, Jesus estava também. A Thalia. Ela estava lá. Eu falei, opa, ela veio de novo. Bom, muito bom. Muito, muito bom. Sério. Mas Sansão falou, eu vou pegar aqui o melzinho que está dentro do leão morto. Eu vou andar no meio do parreiral. É só uma festa, é só uma amizade, é só um grupo. Eu ia criar o nome de um grupo de zoação aí. Qual que é o nome de... Não sei, estou por fora. Fala o nome de um grupo aí de sacanagem que você está. Qual? Ainda bem que você não falou. Já pensou você fala, Vaso? Mas veja, não, é só um grupo. Não é só um grupo, é de fato só um grupo. Mas você não entende como isso lá na frente vai te fazer mal, cara. Sabe o que aconteceu quando Sansão parou de se consagrar? Digo o quê? Apareceu Dalila. Sansão entregou o coração para ela. Contou para ela o segredo da sua força. E ela cortou o cabelo dele. Os inimigos vieram, sabe o que aconteceu? Furaram os olhos dele. Quando confia em Dalila, os caras furam teus olhos, mano. Mas fura-olho não é o cara que fica com a menina que você queria.
Quando a Bíblia fala que Sansão teve os olhos furados, ele perdeu a visão. E acontece muito isso. Quantos jovens, quantos irmãos, tão 10, sabe? Eu falo, puxa, esse cara aqui podia ser um grande líder. Nossa, essa irmã tem um dom. Tem uma irmã na igreja que às vezes a gente está no meio do louvor, eu escuto ela cantar. Eu fico pensando, essa irmã tinha que estar ali cantando, ministrando. Eu às vezes dá vontade de falar, irmã, pelo amor de Deus, larga esse traste. Só que eu tenho bons modos. Se o Espírito Santo, ela não consegue ouvir o Espírito Santo, você acha que ela vai ouvir eu? Só que tem pessoas que às vezes tem tanto de Deus na vida delas, só que eles se envolvem com Dalila e viram Sansão, perdem a visão. Começa a achar que as pessoas estão perseguindo ela. Sansão é preso. E sabe onde que ele termina? Num palácio. Mas sabe como que estava o palácio? Destruído. E tem muita gente que é assim. Termina a vida destruído. Quantos já passaram por essa experiência? Infelizmente já passei. Mas hoje Deus está nos dando uma oportunidade, amém? Vamos agradecer a Ele e falar que a gente quer escolher a pessoa certa. Obrigado, ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo, nos dá sabedoria para escolher. Nos dá, Espírito Santo, visão espiritual. Nos dá, Espírito Santo, clareza. Nos mostra os teus caminhos. Ó Espírito Santo de Deus, nos livra de Dalila. Nos livra, Senhor, da mulher de Potifar. Nos livra, Senhor, das paixões do mundo. Nos livra, Senhor, de querer escolher baseado na emergência, no momento. Nos livra, ó Espírito Santo. Nós queremos a tua vontade, no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Pergunta para quem está do teu lado, esquentou aí, irmão? Fala para ele, eu já estou com saudade do ar. Aleluia. Pode tomar o seu lugar, chamar o pastor Rodinei. Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dele, irmão. Aleluia.